Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Olha, a gente já viu IA criando imagem, texto, até vídeo, né? Coisas incríveis. Sim, a cada dia surge algo novo que impressiona. Mas, e se a IA fosse além? Se ela pudesse criar não só algo para a gente ver, mas um mundo inteiro para a gente, interagir? Exato. E o ponto que realmente, chama a atenção aqui é como isso está sendo feito. Como assim? Não é só gerar ambientes dinâmicos, é uma IA que aprende as regras desses mundos, como eles funcionam, como controlar, e tudo isso de um jeito novo. Que jeito? Só observando vídeos. Sem ninguém precisar dizer para ela, olha, aqui apertou para a direita ou aqui pulou. Nada disso. Peraí, isso soa como um salto gigantesco? E É justamente sobre isso nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num artigo de pesquisa fascinante do Google DeepMind e uns colaboradores, chama Genie, Generative Interactive Environments. Isso. Genie de ambientes interativos geradores. Nossa missão aqui é entender o que é esse tal de Genie, como ele consegue pegar uma imagem simples ou até um desenho e transformar num pequeno universo jogável. E o que isso significa para o futuro. Certo. Perfeito. Vamos lá. O artigo chama o Genie de um modelo de mundo fundamental, Foundation World Model. Modelo de mundo. O que seria isso na prática? Basicamente, é uma IA que aprende a simular a dinâmica de um ambiente, como as coisas se movem, como elas reagem. Entendi. E a chave, como eu disse, é o aprendizado não supervisionado. Ele assistiu milhares e milhares de horas de vídeos de gameplay da internet, vídeos públicos. Assistiu, como a gente assiste gameplay no YouTube. É uma forma de dizer, né? Processou os dados desses vídeos e o crucial, sem precisar de dados extras sobre as ações dos jogadores. É como aprender a jogar videogame só de olhar, só que numa escala massiva. Tá, então na prática mesmo, o que o Genie faz, se eu, der uma foto para ele, o que acontece? Imagina você pegar uma imagem qualquer. Pode ser uma que a outra IA gerou, uma foto sua ou até um rabisco, um desenho feito à mão. Tem um exemplo bem legal no artigo. Eu vi um desenho tosco que vira um jogo. Exatamente. E o Genie transforma essa imagem num mini-mundo interativo, como se fosse um joguinho de plataforma 2D. E dá para controlar. Dá para controlar, quadro a quadro. Um jogo criado a partir de um desenho. Isso é realmente impressionante. Imagino que precise de um poder computacional absurdo para isso, né? Ah, sem dúvida. É um modelo bem grande. 11 bilhões de parâmetros. 11 bilhões? Uau! E para aprender, ele processou uma quantidade, colossal de dados. Mais de 200 mil horas de vídeos de gameplay da internet. 200 mil horas. Isso. Aí eles filtraram, refinaram para focar em umas 30 mil horas de jogos de plataforma 2D. Foi o foco inicial do estudo. 30 mil horas de gameplay. Caramba! Mas você falou que ele aprende sem saber as ações. Como isso é possível? Os modelos anteriores não precisavam dessa informação. Precisavam. Esse é o pulo do gato do Genie. Geralmente, modelos que tentavam simular mundos, os World Models, exigiam tanto vídeo quanto os comandos exatos, tipo frame X, ação, pulou. Frame Y, ação, direita. Certo, input completo. Isso. O Genie não. Ele analisa as mudanças entre os quadros do vídeo e infere quais ações poderiam ter causado essas mudanças. Infere? Como assim? Adivinha? Não é bem adivinhar. Ele aprende a identificar padrões de mudança visual e agrupa esses padrões em um número limitado de categorias. São as ações latentes. Ações latentes? Ele meio que cria um controle próprio, virtual. Exatamente. É como se ele inventasse um controle universal simplificado para todos aqueles vídeos que ele viu. Por exemplo, ele nota que muitas mudanças visuais diferentes em jogos diferentes correspondem ao personagem indo para a direita. E agrupa tudo isso. E agrupa isso como, digamos, ação latente 1. No estudo principal, eles fizeram um sistema aprender só 8 dessas ações latentes, 8 botões virtuais. Entendi. Então ele cria um conjunto pequeno de comandos internos que representam os tipos de mudança que ele vê nos vídeos. Faz sentido. E é por isso que chamam de modelo de mundo,
porque ele aprende as regras de causa e efeito ali dentro. Exatamente. Não é só a aparência, o visual. É a dinâmica. Como as coisas se movem, como respondem às ações. E conseguir esse controle quadro a quadro, sem supervisão explícita das ações, essa é a grande sacada técnica aqui. Realmente fascinante. Mas como essas partes todas se encaixam? Tipo, como a arquitetura funciona por baixo dos panos para fazer essa mágica? Olha, simplificando bastante, dá para pensar em 3 grandes componentes trabalhando juntos, tá? Ok. Primeiro tem o que eles chamam de codificador de vídeo. Pensa nele como algo que pega cada quadro do vídeo e transforma numa representação digital bem compacta. Como se fossem peças de Lego que resumem a imagem. Peças de Lego digitais, gostei da analogia. E ele precisa ser muito eficiente, né, para lidar com aquela montanha de vídeo. Certo. Comprimiu o quadro. E depois? Depois entra o modelo de ação latente, o LAM, Latent Action Model. O LAM. Esse é o componente mais, digamos, esperto nesse sentido. Ele olha para 2 quadros seguidos e tenta descobrir qual daquelas 8 ações virtuais melhor explica a mudança de um para o outro. É aqui que rola a inferência dos controles sem os rótulos. Tá, então o LAM adivinha a ação que aconteceu entre os quadros. E o terceiro passo? O terceiro é um modelo de dinâmica. Esse pega as peças de Lego do quadro atual e a ação virtual que o usuário escolheu. Ah, na hora de jogar a gente escolhe uma das 8 ações. Exato. Ou que o LAM inferiu durante o treinamento. E aí, com base nisso, ele prevê como serão as peças de Lego do próximo quadro. Então ele simula o que acontece no mundo depois daquela ação. Isso. É um motor que faz o mundo evoluir quadro a quadro. Entendi o fluxo geral. Codifica a imagem, descobre a ação, prevê a próxima imagem. Legal. Mas você mencionou eficiência. Como eles conseguiram processar tanto vídeo assim? Não trava tudo? Boa pergunta. Eles usaram uma arquitetura de rede neural específica para vídeo, chamada ST Transformer, Space Time Transformer. ST Transformer. O importante aqui não é nem decorar o nome, mas entender o porquê. Ela é muito mais eficiente para processar sequências longas, como vídeos, do que os transformers mais tradicionais que a gente vê em texto ou imagem estática. E por que ela é mais eficiente? Porque o custo computacional dela cresce de forma mais controlada com a duração do vídeo, linearmente, não quadraticamente. Isso tornou viável treinar com aquelas 30 mil horas de dados. Sem essa eficiência, talvez o projeto nem fosse possível nessa escala toda. Faz todo sentido. É um gargalo comum em vídeo, né? O volume de dados. Exatamente. E sobre o LAM, o modelo que infere as ações, como ele garante que as ações aprendidas sejam úteis, que sejam algo que a gente possa usar para controlar o jogo depois? Eles usaram uma técnica específica chamada VQVAE, que força o sistema a aprender um conjunto pequeno e discreto de ações. Aqueles 8 botões virtuais. Discreto significa que são opções distintas, né? Não uma variação contínua. Exatamente. Ter um número limitado e bem definido de ações é crucial. Imagina se ele aprendesse, sei lá, milhares de ações super sutis. Seria impossível para um humano, ou até para outra IA, usar isso para controlar um ambiente de forma prática. Verdade. Com só 8 opções, fica parecido com um controle de videogame simples, facilita muito a interação. Ah, então a limitação a poucas ações é, na verdade, uma característica importante para tornar o mundo controlável. Que interessante. Sim. E tem mais um detalhe técnico bacana sobre como eles usam essas ações no modelo de dinâmica. Conta aí. Em vez de só, concatenar, colar a informação da ação junto com a informação do quadro, eles trataram a ação de uma forma mais integrada. Usaram o que chamam de embeddings aditivos. Embeddings aditivos. É, uma forma de combinar as informações. E, segundo os autores, isso melhorou bastante o quão bem as ações conseguiam, de fato, controlar o resultado final, a imagem seguinte. Deu mais controle. Entendi. Uma arquitetura bem pensada, então. Mas vamos para a parte mais divertida, o que o Genie realmente consegue fazer na prática. Os exemplos no artigo são de cair o queixo. Sim, essa é a parte que mais brilha, né? A capacidade de gerar mundos jogáveis a partir de uma variedade enorme de prompts. Prompts tipo texto, imagem. Tudo isso.
Funciona com imagens geradas por outros modelos de IA, tipo Midjourney ou Stable Diffusion. Funciona com desenhos simples, feitos à mão, como a gente falou, e até com fotografias do mundo real. Fotos. Ele transforma uma foto num jogo. Sim. O mais impressionante é que ele generaliza bem mesmo para imagens muito diferentes dos vídeos de jogos que ele viu no treinamento. O que os pesquisadores chamam de dados fora da distribuição, ou OOD. Out of Distribution. Isso é importante, né? Sugere que ele não está só copiando o estilo dos jogos que viu. Exato. Parece que ele está aprendendo regras mais fundamentais de como um mundo 2D interativo funciona, sabe? E essa generalização deve vir da escala do treino, da diversidade dos vídeos originais. Provavelmente. Mesmo tendo focado em jogos de plataforma, a variedade ali dentro deve ter ajudado. E outro ponto crucial é a consistência das ações que a gente mencionou antes. Ah, sim. Que a ação 2 tende a fazer sempre a mesma coisa, tipo, mover para a direita. Isso, o artigo mostra exemplos muito claros disso. Não importa o visual do personagem ou do cenário inicial, que pode ter vindo de prontos totalmente diferentes. Certo. Uma ação latente específica, digamos, a ação 2, consistentemente faz o personagem se mover para a direita, outra para a esquerda, outra a pular, talvez uma fique parada. Essa consistência é fundamental para que o ambiente seja de fato jogável, senão seria um caos, né? E ninguém conseguiria controlar. Com certeza. E ele aprendeu mais alguma coisa interessante, sozinho, sem ser explicitamente programado para isso? Alguma capacidade emergente? Sim, o artigo destaca algumas bem legais. Por exemplo, em alguns mundos gerados, ele simula o efeito de paralaxe. Paralaxe? Aquele efeito de profundidade em jogos 2D? Isso, o fundo se movendo mais devagar que o primeiro plano, criando uma sensação de profundidade, bem comum em jogos de plataforma. Ele aprendeu a fazer isso só vendo os vídeos. Que demais! E num outro experimento que eu achei fascinante, focado em robótica, ele até aprendeu a simular a deformação de objetos flexíveis. Robótica? Como assim o Genie não serve só para criar joguinhos de plataforma? Então, esse é um ponto importantíssimo e uma das grandes potenciais implicações do trabalho. Me conta mais. Eles treinaram um modelo menor do Genie de 2,5 bilhões de parâmetros, usando vídeos de demonstrações de robôs, de um dataset chamado RT1. Ok. Mas, e aqui está o detalhe, eles usaram só os vídeos, descartaram os dados de controle que vinham junto com o dataset, as ações reais do robô. Treinaram só com a visão. De novo. E qual foi o resultado? O modelo aprendeu ações latentes, consistentes, para controlar o braço robótico. Coisas como mover para baixo, para cima, para a esquerda, e até para interagir com objetos. Tinha um exemplo com um saco de salgadinhos que o robô pegava, e o modelo simulava a deformação do saco. Uau! Peraí, isso é enorme. Isso significa que a gente poderia usar a montanha de vídeos que existem na internet, vídeos de robôs fazendo coisas, vídeos de qualquer coisa talvez, sem nenhuma informação de controle, para treinar simuladores de robôs. Essa é a pergunta que o artigo levanta. E é uma possibilidade extremamente promissora. Porque criar simuladores para robôs é super complexo e caro, né? Exatamente. É um dos grandes gargalos em robótica. Treinar robôs no mundo real é lento, caro e às vezes perigoso. Simuladores ajudam, mas criar simuladores realistas e que capturem a física complexa das interações é muito difícil. E o Genie sugere um caminho alternativo. Um caminho, compensamente, muito mais escalável e barato. Usar vídeos da internet, que são abundantes, para criar esses ambientes de simulação controláveis. Nossa, isso teria um impacto gigantesco em robótica. E eles chegaram a testar usar esses mundos gerados ou essas ações aprendidas para treinar outras IAs, para ver se funciona mesmo. Sim, fizeram um experimento bem interessante com um ambiente de teste de jogos, um jogo chamado CoinRun. CoinRun, lembra desse? Usado em pesquisa de RL. Isso. Primeiro, eles pegaram o LAN, aquele modelo que infere ações, treinado nos vídeos genéricos de plataforma. Certo. E usaram esse LAN para rotuar automaticamente vídeos de um jogador expert jogando CoinRun. Basicamente, o LAN assistia ao expert jogar e dizia, olha, aqui ele provavelmente usou a ação latente 2, aqui foi a 5 e assim por diante.
Adivinha qual das 8 ações latentes correspondia a cada movimento? Ok, então o LAN gerou uma sequência de ações latentes para o gameplay do Expert. E depois? Depois, eles treinaram um agente de IA, um agente de aprendizado por reforço, RL, para imitar essas ações latentes que o LAN inferiu. Para tentar jogar como Expert, mas usando as ações latentes. Exato. E aí veio o truque final. Eles usaram um conjunto minúsculo de exemplos, só 200, onde eles tinham as ações reais do coin run, esquerda, direita, pulo, para ensinar o agente como mapear aquelas ações latentes, de 0 a 7, para os botões reais do jogo. Uma espécie de tradução rápida no final. E funcionou. O agente aprendeu a jogar bem só com as ações adivinhadas pelo Genie? Surpreendentemente bem. O desempenho desse agente foi quase tão bom quanto de um agente treinado diretamente com todas as ações reais do Expert, o que eles chamam de Oracle. Caramba, com só 200 exemplos para mapear. Isso é forte. É um resultado bem forte, sim. Porque sugere que as ações latentes que o Genie aprende só de ver vídeos aleatórios da internet capturam informações de controle que são realmente significativas. E mais, que podem ser transferidas para novos ambientes, como o Coin Run. Abre uma porta enorme, então. Enorme. Para treinar agentes de IA mais gerais, usando a vastidão de vídeos da web, sem depender tanto daqueles dados de controle rotulados que são super difíceis e caros de conseguir. Isso realmente muda a perspectiva sobre como treinar IAs no futuro. Mas claro, como toda tecnologia nova, deve ter seus percalços, né? Quais são as limitações atuais do Genie? O que ainda não funciona tão bem? Sim, o artigo é bem honesto quanto a isso. Uma limitação é que, ocasionalmente, o Genie pode gerar sequências de quadros que não fazem muito sentido físico, ou que são meio inconsistentes com o que aconteceu antes. O que a gente costuma chamar de alucinações em modelos generativos. Entendi. Ele inventa coisas estranhas às vezes. É. Além disso, a forma como ele foi treinado limita a memória dele a uns 16 quadros, mais ou menos. Só 16 quadros? É pouco, né? É relativamente pouco para interações longas. Isso significa que a consistência pode se perder ao longo do tempo. O personagem ou o cenário podem mudar de forma inesperada depois de um tempo jogando. E a velocidade? Dá para jogar em tempo real? Ou é tipo, gerar um quadro, esperar? É mais para esperar, por enquanto. A geração atual é lenta. Coisa de um quadro por segundo, aproximadamente. Ah, então tá longe de uma experiência de jogo fluida. Bem longe. Para jogar em tempo real, a gente precisaria de algo tipo 30, 60 quadros por segundo, né? Então, ainda tem desafios técnicos significativos aí para superar, principalmente em velocidade e consistência de longo prazo. Entendido. Faz parte do processo de pesquisa. Mas olhando para frente, qual o potencial que os pesquisadores enxergam? Onde isso pode chegar? O potencial é vasto. Primeiro, tem a ideia mais óbvia: treinar modelos ainda maiores. Mais parâmetros ainda. Sim, e com conjuntos de dados de vídeo ainda mais massivos e diversificados da internet. Isso poderia melhorar a qualidade, a generalização, talvez até a consistência. Mais dados, modelos maiores, o caminho padrão em IA hoje. Exato. E, claro, muita pesquisa futura vai precisar focar em como melhorar essa consistência ao longo do tempo e, fundamentalmente, como aumentar drasticamente a velocidade de geração, para chegar perto do tempo real. E além de melhorar o próprio Genie, qual o impacto mais amplo que eles imaginam? Para a área de criatividade, é enorme. Imagina qualquer pessoa podendo criar seu próprio jogo, sua própria experiência interativa, simplesmente desenhando algo ou descrevendo a ideia inicial com texto ou imagem. Democratiza a criação de conteúdo interativo, né? Totalmente. Mas voltando àquela ideia do modelo de mundo fundamental, talvez o impacto mais profundo a longo prazo seja como ferramenta para treinar outras IAs, especialmente em aprendizado por reforço, o RL. Porque especificamente para RL, qual a conexão? Olha, um dos maiores desafios em RL hoje é a necessidade de ambientes de treinamento.
Ambientes que sejam ricos, diversos, realistas e, idealmente, baratos para rodar milhões, bilhões de vezes. Porque os agentes de IRL aprendem por tentativa e erro, né? Precisam de muita prática. Muita prática. E criar esses ambientes ou usar simuladores existentes pode ser um gargalo. Se o Genie ou tecnologias futuras inspiradas nele puderem gerar mundos virtuais interativos sob demanda, A partir de um simples prompt. de forma barata e super variada, isso poderia acelerar imensamente o progresso no treinamento de IAs capazes de realizar tarefas complexas, seja no mundo virtual ou até eventualmente no mundo real. Teremos um suprimento quase ilimitado de playgrounds para as IAs aprenderem e experimentarem. Exatamente essa é a ideia. Um gerador de universos de treinamento. Fantástico. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o Genie não é só mais um gerador de imagem ou vídeo bonitinho. É um passo bem significativo em direção a IAs que aprendem a simular e a interagir com mundos. E aprendem as regras só pela observação passiva de vídeos, sem rótulos de ação. Tem implicações gigantescas para como a gente pode criar conteúdo, como a gente pode simular cenários complexos, talvez para robótica, para ciência. Com certeza. E, talvez o mais impactante, como a gente pode treinar IAs mais inteligentes e adaptáveis no futuro, usando esses mundos gerados. Exatamente. E sabe, fica aqui uma reflexão final, conectando tudo isso. O experimento do Coin Run, que a gente comentou. Sim. Ele mostrou que o conhecimento de controle, as ações latentes aprendidas pelo LAM em vídeos genéricos da internet, pode ser transferido para controlar um agente num ambiente completamente novo que ele nunca tinha visto. Verdade. Se uma IA consegue extrair noções fundamentais de controle, tipo o que significa mover para o lado, pular, interagir com um objeto, só observando uma variedade enorme de exemplos visuais, sem ninguém dizer para ela o que fazer, será que a gente está se aproximando de agentes de IA que podem entrar em qualquer novo ambiente, seja ele real ou virtual? E descobrir como operar ali. E rapidamente descobrir como operar naquele ambiente sem precisar ser explicitamente reprogramados ou retreinados do zero para cada situação específica. Essa capacidade de generalizar o aprendizado de controle a partir da pura observação pode ser um dos caminhos mais promissores para a gente chegar numa inteligência artificial verdadeiramente geral e adaptável. Fica aí a provocação.